Ontem nós falamos sobre o quadro pintado pelo artista Vicente Van Gogh. E hoje nós vamos falar de mais um quadro pintado por um ator, Eugène Bunard. Eugène Bunard, ele pintou o quadro com dois dos discípulos de Jesus correndo de encontro ao túmulo. Ele pinta João e Pedro correndo de encontro a Jesus no túmulo vazio, em busca de Jesus. Esse é o tema daquele quadro. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Tudo bem com os irmãos, família, tudo bem? Espero que sim. Hoje é dia 19 de abril de 2024, mais um devocional diário da AD Holinés. E hoje o tema é Em Busca de Jesus. Naquele quadro que ele pinta, o apóstolo Pedro e João correndo de encontro ao túmulo de Jesus, em busca de Jesus, ele pinta aquele quadro como se os dois estivessem com aquela ansiedade em uma corrida olímpica, onde ele dá tudo quanto ele tem em busca daquela premiação. E aqueles dois discípulos correndo, os olhares dele em prol da multidão, né? Se encontrasse alguém, era como se ele dissesse: assume o meu lugar e continua correndo também esta corrida para em busca de Jesus. E olha que naquele momento eles ainda não tinham 100% do seu coração totalmente entregue ao Senhor. Mais tarde, quando o Senhor se revela a ele pós-ressurreição, é que eles entregam totalmente as suas vidas. Eles entregam totalmente tudo quanto eles são, tudo quanto eles têm e tudo quanto eles é ao Senhor. Então, a partir daquele momento é que eles encontraram realmente o Jesus que ele buscava. Até hoje, milhares e milhares de pessoas estão em busca de Jesus, estão correndo em busca de Jesus, pessoas do mundo inteiro. Hoje, por exemplo, que é o dia onde Jesus morreu, onde Jesus está lá sepultado, pessoas mesmo assim vão em busca do sepulcro, vão em busca do túmulo. Pessoas vão em busca de Jesus em toda a esfera. Aí a pergunta para nós nesse devocional de hoje é: temos buscado ao Senhor? Sabe o que ele disse em sua palavra? Buscar-me-ei e me acharei quando me buscardes de todo o coração. Ele se deixa ser achado por aqueles que o buscam. O profeta Isaías, ele disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então é tempo de buscarmos ao Senhor. Não é tempo mais de ficarmos em casa, trancafiado em quatro paredes, porque aquele que há de vir, ele virá. E ele vem nos buscar. Se buscarmos ele hoje, agora pouco, ele virá nos buscar. Segundo Samuel, capítulo de número 6, 7, 8. No capítulo de número 6, Davi reúne os seus melhores homens. A Bíblia diz que ele reuniu aí 30.000 homens do povo de Israel para buscarem a arca do Senhor que estava na casa de Aminadab. E quando eles chegam lá na casa de Aminadab, eles levam um carro de boi novo e colocam a arca em cima daquele carro de boi. Na frente daquele carro de boi vai dois jovens, um perto da arca, né? Ou, aliás, os dois, um ao lado da arca, que era Uzá e Aiô. O rei Davi, com toda aquela multidão, vinha atrás de Uzá e Aiô e atrás do carro de boi. E eles vinham, todo mundo feliz, todo mundo cantando, todo mundo saltitando, como é típico do povo judeu. Mas, de repente, a Bíblia diz que os bois tropeçaram. E quando os bois tropeçaram, Uzá leva a mão para segurar a arca. E a Bíblia diz que Deus extermina Uzá naquele momento. Deus ficou irado. Por quê? Deus não precisa de defensores para nada, irmão. A arca não ia cair, né? Os bois tropeçaram, mas a arca não ia cair porque na arca estava a presença do Senhor. E a presença do Senhor, ele sustenta. A Bíblia diz que ele tem sustentado todas as coisas pela força do seu poder. Naquele momento e que aquele jovem morre, a Bíblia diz que Davi ficou triste, todo mundo ficou triste, e aquele carro de boi, ao invés de seguir a viagem, deixam a arca agora na casa de um jovem que é Obed-edom. A arca fica na casa de Obed-edom durante 3 meses, e a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Obed-edom. Veja só que diferença. A arca ficou durante 20 anos na casa de Abinadab. Os filhos de Aminadab foram consagrados para tomar conta da arca, para cuidar da arca.
E mesmo assim, 20 anos e a bênção de Deus não ficou sobre a casa de Aminadab. E quando a arca sai de lá, ainda tira a vida de um dos seus filhos. Ao contrário, na casa de Aminadab, a presença do Senhor chegou lá. E durante 3 meses, a Bíblia diz que Deus abençoou a vida de Aminadab. E o rei Davi ficou sabendo disso. Então ele tomou uma outra iniciativa de ir buscar a arca do Senhor. Mas dessa vez já não foi com um carro novo, já foi diferente. Os sacerdotes todos começaram a trazer a arca como de costume. A cada 6 passos que eles davam, a Bíblia diz que eles matavam um bezerro e um novilho para adorar ao Senhor em sacrifícios. Mais uma vez, há caminho que parece perfeito, mas o seu fim é caminho de morte. Aquele jovem pensava que estava fazendo algo bom e trouxe mal à sua própria vida. Pelo contrário, há momentos também que aquilo que nós estamos fazendo mal, Deus pode nos dar uma luz e nós endireitarmos as nossas veredas, assim como fez Davi agora com uma nova maneira de trazer a arca do Senhor. Tem que ser do jeito que Deus determina, não do nosso jeito. Mas tudo bem. A Bíblia diz que Davi vai entrando em Jerusalém com a arca, com um cortejo, todo mundo cantando, todo mundo dançando. De repente, Mical, a sua esposa, filha de Saul, estava vendo Davi se alegrando, Davi dançando, e ela despreza Davi. Mais tarde ela chama a atenção de Davi e diz: precisava disso, tu és o rei de Israel, e ficasse dançando aí desse jeito, as mulheres estão vendo tudo. Uma questão de ciúme, né? E a Bíblia diz que Davi dá uma repreensão e diz para ela: olha, eu dancei na presença do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu rei, eu dancei e continuarei dançando na presença do Senhor. Em contrapartida, o próprio Deus age contra Mical, fechando ou cerrando sua madre, e ela morre sem nunca ter tido um filho. Vem aqui para nós. Às vezes, há coisas que acontecem e nós não sabemos. Há muitas pessoas que morrem de morte trágica, de uma morte de repente, e nós não sabemos por quê. São pessoas que às vezes tocam no ungido do Senhor. Quando eu trato o ungido do Senhor, não é qualquer um, é aquele que Deus realmente tem um negócio, com aqueles que Deus realmente tem um chamado, mesmo nos dias atuais, que é o tempo da graça. A Bíblia mostra aí que aquela mulher, Mical, teve a sua madre cerrada. Muitas são, às vezes, a que tem a madre cerrada por causa de enfermidade, doença e daí por diante. Mas algumas, tocam às vezes onde não deve. E às vezes precisa de reconciliar-se com o Senhor e pedir: Senhor, abre a madre. Capítulo número 7. Davi renova a sua aliança, renova o seu palácio. A Bíblia diz que a arca estava num local tão pequeno. Aí Davi olha para a arca e diz: Senhor, não é justo eu estar no lugar. Ele fala para o profeta Natan: Natan, não é justo eu ficar num palácio tão bonito, num palácio tão belo, e a arca do Senhor num casebre. Eu vou fazer uma grande arca para colocar a presença do Senhor, vou fazer um grande templo. Aí a Bíblia diz que Natan fala para Davi: faz, porque o Senhor é contigo. Quando Natan vai embora, Deus fala com Natan à noite e diz: Natan, tu disseste para Davi que ele fizesse o templo, né? Olha, eu chamei para Davi, fala isso para Davi, eu chamei para Davi do meio das malhadas, chamei ele quando ele era alguém insignificante, prometi um rei, tirei Saul, coloquei ele, eu abençoei Davi, abençoei toda a sua família, abençoei tudo quanto é seu, eu abençoei Davi, sou com ele em todo o tempo. Porém, Davi não vai me construir o templo, Davi não vai construir uma casa. Eu vou usar um dos seus filhos para construir. Eu serei por pai e ele me será por filho. Eu estarei com ele todo o tempo. Se ele errar, eu vou castigá-lo, assim como um homem castiga o seu filho. Mas Davi não vai construir a arca. Aí não vai construir o templo. Aí Natan procura Davi e fala isso para Davi. Davi, olha, o Senhor manda te dizer que ele sempre foi contigo. Entrega a profecia para Davi. Aí Davi, irmão, faz uma das orações mais lindas de Davi. Está inserida aí em 2 Samuel, capítulo de número 7. Quer que eu diga? Vale a pena você ler essa oração e fazer dessa oração uma inspiração de gratidão a Deus por tudo aquilo que ele tem nos feito. Eu acredito que quem sabe que foi nesse momento que Davi reconhece e fala aquela frase daquele salmo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios
que ele me tem feito. Mas Davi faz uma oração linda, vale a pena ler Samuel capítulo 7. No capítulo 8 de 2 Samuel, traz aí as grandes vitórias de Davi. Irmãos, muitas vitórias. Venceu os filisteus, venceu os moabitas, venceu 22 mil soldados de Edom, venceu os Moab, venceu e tá ali as guerras que ele entrou, todas as guerras que ele venceu, mas com um diferencial. Todas as vezes diz, sabe por quê? Porque o Senhor era com ele. Me lembrou quando eu estava lendo de José. José fez toda aquela grande proeza porque Deus era com ele. Você, meu irmão, minha irmã, fará grandes coisas, grandes proezas, grandes projetos, se Deus for com você, se Deus for na sua vida, se tiver a aprovação de Deus. Chegamos em Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15, o capítulo das grandes parábolas. A Bíblia diz que Jesus foi convidado mais uma vez para jantar na casa de um fariseu. E lá, a Bíblia diz que tinham muitos cobradores de impostos, estavam pessoas de má fama, tudo querendo ouvir Jesus. Aí foi quando os fariseus começaram dizendo que Jesus estava se juntando com essas pessoas de má fama, com pessoas pecadores. Aí foi quando Jesus cita a primeira parábola da ovelha perdida. Quem é de vós que tendo 100 ovelhas no aprisco, uma foge, e você não deixa as 99 no aprisco e vai em busca da ovelha que se desgarrou? Por isso eu digo que a alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que 99 justo que não precisa de arrependimento. Aí conta outra parábola das moedas, né? Quem é a mulher que tendo 10 moedas e perdendo uma dracma dentro da sua casa, não limpa a casa e procura por tudo quanto é lugar, e quando achar, vai convidar as suas amigas para dizer, venha, vamos fazer uma festa porque eu achei a dracma perdida. Que bênção, né? E ele finaliza dizendo que assim há alegria no céu. Os anjos fazem festa por um pecador que se arrepende. Aí eu concluo aqui dizendo que todos os dias, quando um pecador se arrepende, os anjos querem fazer festa. Que hoje à noite, que hoje, nesse dia, possa ter festas nos céus, na sua igreja, meu irmão, lá onde você congrega, na sua casa, no seu lar, com alguém que se arrepende e volta-se a Cristo. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amanhã temos mais.